mas quando cheguei, ouvi vozes altas vindas de nossa casa, o que inicialmente achei que fosse um equívoco, pois imaginava que ela estivesse fazendo compras com uma amiga. Contudo, à medida que me aproximava da porta, reconheci a voz dela e decidi registrar o que estava acontecendo. O que testemunhei foi devastador. A flagrei tendo relações sexuais com um desconhecido, e quando a chamei pelo nome, a expressão de choque em seu rosto foi algo que jamais esquecerei. Após cerca de 1 minuto gravando aquela cena, o indivíduo saiu sorrateiramente de casa, parcialmente nu e segurando suas roupas, deixando minha esposa coberta por um travesseiro. Naquele momento, senti uma onda de emoções contraditórias, mas optei por manter a compostura. Dirigi-me ao meu quarto e comecei a arrumar minhas coisas, enquanto ela começou a me acusar com raiva de traição, insistindo que aquilo não era real e que eu estava apenas tendo um pesadelo. Suas palavras, dadas as circunstâncias, soavam absurdas e sem sentido. Levei cerca de 30 minutos para arrumar minhas coisas e saí dirigindo dali, sentindo um misto de alívio e liberação de toda a tensão acumulada. Fiquei em um hotel por alguns dias, enquanto meu telefone era constantemente bombardeado por ligações e mensagens dela. Optei por não responder e acabei trocando de número. Algumas semanas depois, entrei em contato com um advogado e relatei toda a situação, e ele confirmou que, além da metade do meu patrimônio, ela não teria direito a mais nada. Após alguns meses sem contato, enviei a ela os papéis do divórcio. Durante esse período, soube que ela conseguiu um emprego para manter as despesas básicas da casa. Quando ela recebeu os papéis do divórcio, ela e seu advogado vieram para uma reunião comigo e meu advogado, ambos com um grande sorriso no rosto. Ela afirmou com confiança: "Fiz a coisa certa ao te trair. Vou ficar com todo o seu dinheiro e não vou precisar trabalhar pelo resto da vida." Eu e meu advogado trocamos olhares cúmplices, e ele então apresentou o acordo pré-nupcial, o que a fez entender imediatamente o seu equívoco. Ela percebeu que só teria direito à metade do meu dinheiro e mais nada. Nesse momento, ela começou a chorar e implorou por perdão, alegando que tudo não passará de um pequeno deslize, que me amava e coisas do gênero. A cena se estendeu por cerca de 20 minutos, até que finalmente ela assinou os papéis do divórcio. Foi nesse momento que ela percebeu que o dinheiro que teria seria suficiente para cobrir apenas 5 meses do aluguel da nossa casa e que sua situação não era tão favorável como ela imaginava. Enquanto eu me afastava do local, ela correu atrás de mim, repetindo as mesmas desculpas e alegações, que tudo não passará de um erro, que me amava e que eu deveria perdoá-la. Entretanto, meus sentimentos em relação a ela eram de completa indiferença. Atualmente, estou em um relacionamento com uma nova pessoa há alguns meses, estou feliz e meu trabalho continua me proporcionando estabilidade financeira. Ouvi dizer que ela permaneceu em nossa antiga casa por alguns meses, até que suas reservas financeiras se esgotaram, e agora está vivendo em um pequeno apartamento próximo ao seu novo emprego. É claro que ela tentou me contatar novamente, mas optei por não responder às suas mensagens e ligações, pois não sinto mais nada por ela, apenas indiferença. Sem dúvida, sou grato ao meu melhor amigo pelo conselho sobre o fundo fiduciário, ahaha. O que alguém fez para arruinar sua vida mas acabou se voltando contra ele imediatamente? Eu estava trabalhando como gerente quando me foi atribuído um novo membro para minha equipe. Evie. Ela estava na casa dos 20 e poucos anos e era recém-formada na faculdade. Era o tipo de pessoa que podia falar sem parar sobre todas as suas ideias e planos e sobre no que estava trabalhando, mas nunca parecia realmente ter algo para mostrar. Quando eu falava com ela sobre os clientes reclamando que ela não estava respondendo, ela sempre arranjava uma desculpa sobre o quão difíceis eles eram, o quanto ela estava sobrecarregada e como ela tinha escrito um e-mail, mas que deve ter se perdido no spam, e assim por diante. Chegou ao ponto em que, depois de uma de nossas reuniões mensais, a chamei e expliquei que, se ela não conseguisse concluir suas tarefas, precisava nos avisar para que pudéssemos ajudar a delegar recursos para garantir que as coisas não escapassem por entre os dedos. Vou admitir, fui bem direto. O desempenho dela estava impactando toda a equipe, e meu trabalho era literalmente manter a equipe no caminho certo. Entendo que as pessoas possam estar sob pressão, que possam ter coisas acontecendo em casa que afetem o trabalho e que às vezes as pessoas precisem de um pouco de ajuda. Mas se toda vez que pergunto sobre um projeto, você diz que está tudo bem, que está sob controle, e depois tudo desmorona, e sua única resposta é culpar o cliente? Então temos um problema. Expliquei que não ia começar uma gestão de desempenho formal ou algo assim, mas de agora em diante gostaria que ela fizesse check-in comigo nas manhãs de segunda-feira por 10 minutos para revisar os objetivos da semana e ver se ela precisava de apoio com algum de seus clientes. Sei que não é divertido ser microgerenciado, então tentei manter essas verificações curtas e oferecer principalmente assistência. Ela claramente me odiava, no entanto, e aparentemente estava tramando sua própria vingança agora.
Parte do meu papel incluía o uso de um cartão da empresa que não estava no meu nome, mas eu tinha acesso a ele. Deram-me o cartão para basicamente fazer pequenas compras para o escritório ou gastar até $500 em clientes. O cartão era mantido em um escritório que eu dividia com outro gerente de equipe, onde ambos podiam acessá-lo quando necessário. Um dia, recebi uma ligação do meu chefe perguntando sobre algumas compras anormais feitas no cartão da empresa. Uma assinatura do Photoshop, alguns pedidos do Uber Eats, uma assinatura da HBO, etc. Eu disse que não sabia de nada sobre eles e que eles deveriam verificar com o outro gerente da equipe. Aparentemente, o outro gerente também não sabia de nada sobre eles, porque depois do fim de semana fui chamado para o escritório do grande chefe depois que meu colega e eu negamos envolvimento. As contas começaram a ligar para as empresas para descobrir de onde vinham as transações, e disseram que não apenas as contas estavam em meu nome, mas também estavam registradas em um endereço de e-mail com o meu nome. Não consigo descrever como foi estar naquela reunião. Senti-me fisicamente doente. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu estava tão chocado que não sabia o que dizer. Sentia que estava prestes a ser demitido, e não conseguia entender como isso era sequer possível. O diretor continuava falando sobre como o acesso ao cartão era um privilégio e que eu havia assinado um acordo sobre o uso apropriado, e assim por diante. Neguei que estivesse usando de forma inadequada, e o chefe ouviu, mas pude perceber que ele não estava totalmente convencido. Para ser honesto, em minha cabeça, eu estava manipulando a mim mesmo e preocupado que de alguma forma salvei o cartão no Google e talvez minha esposa o tenha usado acidentalmente ou algo assim. Foi terrível e me vi pedindo desculpas e dizendo, não sei como isso aconteceu. Eu garanto que sei que nenhuma dessas despesas são usos apropriados de fundos da empresa. Deve ter havido algum tipo de engano. Posso ter os detalhes, por favor, e investigar. Quando finalmente saí daquela sala, Evie estava me esperando na porta do meu escritório. Ela estava sorrindo de orelha a orelha e explicou docemente que estava esperando por nossa reunião matinal. Eu disse a ela que algo surgiu e que faríamos a reunião amanhã, e ela disse, você estará aqui amanhã. Confuso, apenas respondi que sim. Por que eu não estaria aqui amanhã? Perguntei. E ela apenas tomou um gole de chá e disse, sem motivo, virou-se e voltou para a mesa dela. Algo parecia estranho, mas eu ainda estava preocupado com o que havia acontecido com o chefe. Então, passei as próximas horas ligando para minha esposa, ligando para a Adobe e todas as outras empresas em que o cartão gastou dinheiro. Ficou muito claro que alguém estava usando meu nome no cartão da empresa para gastar uma tonelada de dinheiro online. Eu tinha sido hackeado ou algo assim. Informações pessoais na Dark Web e esses hackers realmente queriam o Photoshop e o McDonald's entregues. Foi o Uber Eats que a denunciou. Depois de pegar o telefone e conversar sobre o que havia acontecido, e obviamente fornecer meu nome para a conta e tudo mais, a pessoa do telefone me disse onde a comida foi entregue. Era em nossa cidade, o que me fez descartar imediatamente qualquer ideia de que meus dados estivessem sendo vendidos online ou algo assim. Agora eu estava suspeito e com raiva. Ouvindo meu instinto, busquei as informações do funcionário da Evie e verifiquei o endereço dela. Coloquei no Google Maps, marquei um pino em seu local e depois procurei o endereço que o Uber Eats me havia dado. Era na esquina de sua rua. Fiquei furioso. Quando ela saiu do trabalho naquele dia, consegui que me desse acesso ao seu laptop. Com certeza, quando abri a conta dela, lá estava. A conta de e-mail falsa com a qual eu fui incriminado. Para ser justo com ela, houve algo em que ela foi esperta. O endereço IP que ela estava usando era o do escritório, o que teria me ligado a ela. Ela até fez a entrega da comida em um endereço diferente. Ela até criou um endereço de e-mail falso. Mas salvar suas senhas em um computador de trabalho foi um erro. Liguei para o chefe naquela noite e expliquei o que eu tinha encontrado. E mantive o cara de comigo para comprovar o fato de que eu não apenas acessei o computador dela. E inventei tudo. No dia seguinte, o chefe a chamou para o escritório e a demitiu. Quando ela saiu do escritório chorando, garanti que estava no corredor. Perguntei, você estará aqui amanhã? Ela me deu a pior olhada de todas e saiu furiosa. Espero que ela tenha recebido um bom McDonald's de despedida entregue pelo Uber Eats. Paguei por isso no meu cartão pessoal, é claro. Sou a babaca por dizer que minha amiga deu o nome de sua filha como o meu? Eu tinha uma amiga no início dos meus 20 anos, a Melinda. Ela sempre foi um pouco estranha, mas nós continuamos amigas por um tempo. Fomos madrinhas nos casamentos uma da outra.
Nos afastamos ao longo das décadas seguintes, pois nossas vidas tomaram rumos diferentes. Mantivemos contato por mensagens ocasionais e posts no Facebook. Ela participou do meu chá de bebê virtual em 2021. Recentemente, a Melinda teve uma filha e anunciou que o nome dela era Amélia, mas eles a chamam de Mia. Achei isso estranho, já que meu nome é Mia. Senti como se ela estivesse nomeando a criança em minha homenagem e nós não éramos próximas o suficiente para isso, além de que ela nem sequer perguntou. Eu comentei algo com uma amiga nossa em comum que também achou estranho. No começo eu não disse nada. Então vi a Melinda com o marido e o bebê em uma festa de outro amigo. Ela estava me mostrando o bebê e eu meio que brinquei. Sim, minha xará. Ela me olhou de forma estranha e eu disse, o nome dela é Mia. Eu sou a Mia. A Melinda disse que o nome dela era Amélia e Mia era um apelido, enquanto meu nome completo é apenas Mia. Eu disse que entendia, mas ainda assim ela tinha que ter nomeado a criança em minha homenagem, dizendo que era estranho, mas fofo. A Melinda fez uma cara estranha e disse, não, nós a nomeamos em homenagem à mãe de seu marido. Eu assenti e ela claramente estava irritada. Ela perguntou por que eu presumi que a criança foi nomeada em minha homenagem. Eu disse que era apenas uma coincidência estranha e parecia algo que ela faria. A Melinda disse, você não é importante o suficiente para mim para eu dar o nome de um bebê. Eu disse que isso foi rude e ela disse, assim como tentar insinuar que ela é estranha só porque o meu bebê e eu temos o mesmo nome. Nossos amigos em comum acham que eu não deveria ter levantado a questão. Alguns acham que, apesar disso, ela foi longe demais ao dizer que eu não sou importante o suficiente. Sou a babaca? Minha filha vendeu meu carro e joias para se casar com seu namorado, então usei o fundo da faculdade dela para comprar outro. Minha filha está namorando um jovem que conheceu no ensino médio há cerca de 2 anos. Ambos estão na faculdade, e embora ele tenha uma bolsa de estudos completa, pois sua mãe conhece o dono da faculdade, eu tive que pagar a educação da minha filha. Eu vinha guardando esse dinheiro desde que ela tinha 8 anos e expressou o desejo de ir para a faculdade, e desde então ela vem dizendo que o sonho dela é frequentar uma. Então, nunca tive um problema com isso e deixei claro que ela não teria que gastar um centavo. No meu trabalho, frequentemente tenho que viajar para encontrar investidores potenciais e resolver questões de comunicação com nossas empresas parceiras, então viajo para fora do estado pelo menos uma semana por mês. Minha filha ainda mora na minha casa, então durante esse tempo ela cuida das coisas e eu lhe forneço algum dinheiro para se virar sem mim. No entanto, da última vez que cheguei em casa, notei algo estranho além do meu carro não estar na garagem. Quando verifiquei dentro de casa, estava tudo bagunçado e minhas joias caras haviam desaparecido. As joias valiam cerca de 30 mil, sem mencionar o carro, que valia cerca de 40 mil. Eu liguei para minha filha, que também não estava dentro de casa, e ela não atendeu. Quando mandei uma mensagem dizendo que chamaria a polícia, ela finalmente respondeu e me disse para não fazer isso. Ela disse que havia planejado se casar com seu namorado há muito tempo, mas não conseguiu economizar dinheiro suficiente para isso, então eles acabaram vendendo meu carro e minhas joias. Ela explicou que não poderia devolver os itens porque já havia gastado tudo em preparativos. Eu apenas disse ok e desliguei. Cerca de uma semana depois, ela me ligou em pânico. Ela me disse que não a deixaram entrar na faculdade porque a mensalidade estava atrasada, e me perguntou o que havia acontecido. Então eu disse a ela que, como ela havia decidido gastar todo aquele dinheiro no casamento, eu presumi que essa era a prioridade dela. Então gastei o fundo da faculdade dela. Ela começou a chorar, implorando por perdão, dizendo que encontraria uma maneira de me reembolsar, e pedindo-me para pagar novamente sua faculdade, mas eu disse a ela que não era necessário, já que eu já havia recomprado tudo. Agora ela ainda está me mandando mensagens pedindo perdão, e o namorado dela está me chamando de monstro. Não tenho certeza de onde errei aqui.